Salmo 40 é um salmo de Davi, é um salmo que vem depois do 38 e do 39, e eu não sei se isso faz algum sentido, mas no 38 e no 39 a gente tem salmos de muita angústia de Davi, de muita luta, né? E o Salmo 40 ele vem quase como que é um cântico de vitória, é uma declaração de vitória e uma declaração de compromisso também, né? O Salmo 40 tem essa característica aí. A gente vai ler, não vai ler ele todo, a gente vai ler só até o versículo 8, mas é um momento onde, sabe aquele momento que a gente passa pela angústia, e eu estou fazendo essa contextualização só para a nossa leitura ser facilitada nesse sentido, a gente passa por uma angústia grande, tem uma hora que a gente passa pela angústia, a angústia passou, ficou para trás, sabe quando a pandemia acabar? Sabe quando os nossos lutos, eles, eles encontrarem um lugar de paz no coração da gente, quando as nossas questões emocionais se resolverem, passou a angústia, entende? Passou o tempo difícil, passou o tempo de muita angústia. E esse salmo parece ser escrito depois desse tempo de angústia, no momento onde ele reconhece que, e ele vai reconhecer de forma muito clara que valeu a pena esperar confiantemente no Senhor. E diante dessa vitória, ele assume compromissos, ele assume propósitos. Ele, diante depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, das angústias do seu pecado, das suas mazelas, ele se reencontra também. Ele se reencontra também. Já pensou, pessoal? Quando passar essa pandemia, a gente poder fazer o Salmo 40 como uma declaração nossa? Poder fazer o Salmo 40 como algo, como uma expressão da nossa fé, uma expressão da nossa vitória diante de tudo isso? Acho que é isso que esse salmo traz. E eu estou fazendo essa contextualização só para a nossa leitura aqui. A gente vai entrar no salmo mais ou menos entendendo o contexto. Depois você pode ler o 38 e o 39, que são salmos bem pesados. Chega a dizer que Deus calou a boca dele. São salmos bem mais angustiantes. Não necessariamente essa ordem cronológica, mas assim, esse salmo é o salmo que, se foi coincidência, o 38 e 39 colocado nessa ordem, né? Mas assim, é o momento onde ele diz assim, ele valeu a pena esperar confiantemente no Senhor. Valeu a pena isso. E aí ele assume um propósito, ele... A gente vai ler e de cima disso eu queria que a gente pensasse junto aí e fosse vendo como que esse texto chega de uma forma especial para a gente aí, tá bom? Vamos para a leitura? Vamos fazer a leitura? Depois da leitura a gente vai ter aqui os nossos momentos de reflexão, né, de compartilhar o que a gente tem percebido. A princípio agora é o momento da leitura, né? Vocês estão vendo aí, né? Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler. Vou ler duas vezes, como a gente sempre faz aqui. Depois a gente vai conversar e destacar aqui algumas coisas sobre esse salmo. Salmo 40, salmo de Davi, do versículo 1 até o versículo 8. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Algumas versões, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos.
holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Mais uma vez, novamente a leitura. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Em outras versões, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Amém, meu povo? Amém? Amém. Vou colocar de novo a Amém. visualização aqui que a gente estuda acompanhando. É esse o Salmo. É esse o Salmo da nossa reflexão hoje. Essas duas versões, né? Tem uma versão que coloquei toda a minha esperança no Senhor, esperei, e outra diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O que a gente destaca aqui, meu povo? O que chamou a atenção de vocês? O que chamou a atenção de vocês a respeito desse salmo, a respeito daquilo que não precisa estar certo que vocês vão falar, mas de que forma que o texto chegou no coração de vocês? Sabe? Não precisa ser uma ideia nova sobre o texto ou uma descoberta sobre o texto, mas simplesmente como que esse texto chegou aí para você, como que você ouviu esse texto, como que ele atingiu, ele chegou de uma forma especial aí no seu coração. Alguém queria compartilhar alguma coisa? Algum versículo em especial? Algum conceito em especial? Pode fazer isso, só abrir o microfone e compartilhar aqui com a gente alguma coisa desse texto que você gostaria de destacar. Então, dizer, gostei desse versículo, destaca esse versículo. Alguém quer falar? Pastor, o que eu achei muito interessante foi essa primeira parte mesmo do versículo, né? Sim. Que coloca... Porque, assim, às vezes quando a gente lê esperei com paciência no Senhor, eu sempre lia nessa versão. Então, para mim, soava como assim, você ser alguém passivo, sabe? Mas Sim. aí, nessa versão, tá colocando como coloquei toda a minha esperança no Senhor. Sabe? Como alguém que agiu, né? De alguma forma. Sim. Que era depositando essa esperança em Deus. Eu achei isso muito interessante. É porque, interessante você estar falando, Carol, porque o esperar no Senhor passa a ideia de que a gente está parado esperando, mas esperar nele é esperar nele e não em outras coisas. Isso. É esperar dele. Né? É esperar. Esperei com paciência no Senhor. Tipo, era dele que eu estava esperando. Tipo, ele era a minha esperança. É por isso que o versículo diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Até porque depois ele vai falar, vocês vão ver no versículo mais para frente, vocês viram na leitura, que ele diz, como é feliz o homem, no versículo 4, que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quando ele está dizendo, esperei com paciência no Senhor, coloquei toda a minha confiança em Deus e não em outros deuses. Em Deus e não em outras pessoas, em outras coisas. E como é feliz o homem que põe a confiança toda em Deus e não vai atrás dos orgulhosos, não vai seguindo aqueles que acham que podem vencer as lutas na força do seu próprio braço. Quem são os orgulhosos? É os que não precisam de Deus. Ele fala que não vai atrás dos orgulhosos e dos que se afastam para seguir deuses falsos. O orgulhoso não precisa de Deus nenhum e o que busca Deus falso procura outros deuses para colocar no lugar desse Deus. Então o versículo 1
eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Que é a mesma coisa do esperei com paciência no Senhor. Mas legal essa sua fala, porque passava a ideia de que esperar com paciência era ficar passivo, né? Ficar parado. Na verdade, ele está alinhando a esperança dele, porque a esperança a gente pode colocar em muita coisa, não pode? A gente não pode colocar esperança em outras coisas que não seja Deus. Ele está alinhando a esperança dele. Dizendo, a minha esperança eu coloquei em Deus. E ele ouviu minha voz. Alex levantou a mão, não foi, Alex? Pode falar. Oi, pastor. Se eu estava falando de angústia, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui memorizando alguns momentos angustiantes que a gente às vezes passa na vida, né? E o segundo trecho do primeiro versículo é que me chamou a atenção, porque muitas vezes quando a gente está na angústia, a sensação que a gente tem é que Deus não está escutando. Você clama, você chora, você pede, e a sensação que você tem no momento da angústia é de que Deus não está nem aí com o teu sofrimento. E a parte do primeiro versículo, a parte final do segundo, é exatamente o contrário, né? Deus muitas vezes ele está ouvindo, muitas vezes ele se inclina, né? E muitas vezes ele escuta o nosso clamor, o nosso choro, né? Ele diz aí, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, né? E às vezes quando a gente está naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, naqueles momentos mais difíceis que a gente às vezes passa na vida, seja por qualquer fator, saúde, trabalho, dificuldades, problemas familiares, né? E aí, naquele momento, você fica, cadê Deus? Não está escutando, Deus não tá vendo o meu sofrimento, né? E é exatamente foi isso que quando o senhor começou a falar de problemas, de angústia, do 38, do 39, e aí eu comecei a memorizar alguns momentos que eu já passei na vida, e exatamente foi isso que veio na minha mente. Que existem momentos que a gente acha que Deus não está escutando, né? E Deus sempre está atento, né? Muitas vezes ele não faz porque ele precisa ensinar alguma coisa para a gente. Às vezes a gente só vai entender o silêncio de Deus meses depois, anos depois, é que você vai entender porque Deus naquela hora silenciou, porque Deus deixou você crescer naquele momento. Às vezes o sofrimento é uma oportunidade que Deus nos está dando de crescer, né? De mudar de fase, às vezes de deixar de ser adolescente, ser adulto, às vezes de deixar de ser um menino e ser alguém mais responsável, né? Então, às vezes, Deus silencia de propósito, e às vezes a gente não entende esse silêncio. Sim, né? porque não é fácil, né? Então, assim, Não é não fácil. é fácil. Quando a gente está no 38, no 39, né? No Salmo 38, no Salmo 39, o sentimento não é esse do Salmo 40. O sentimento lá é um sentimento diferente, né? E Davi chega a dizer que Deus tinha fechado a boca dele e silenciado ele, que ele não podia nem falar. É tipo assim, ele está se sentindo completamente, assim, muito angustiado, né? E esse sentimento, quando a gente está no 38 e 39, a gente precisa entender que existe o 40. Então, assim, a gente lê esse Verdade. 40 crendo, sai entendendo que existe um momento na vida da gente que está mais parecido com 38, 39. Nessas horas, a gente precisa ler o 40 e entender que tem uma hora que o nosso sofrimento, ele passa. Tem uma hora que a nossa angústia, ela encontra um lugar seguro. Tem uma hora que Deus inclina o ouvido. Por que ele não inclinou antes? É isso que o Alex colocou, né? Sabe-se lá, né, Alex? Muitas coisas que a Pois gente é. não entende. Não entende por que às vezes se prolongam alguns períodos de sofrimento, de angústia, ou de silêncio de Deus, ou silêncio nosso próprio, né? De não ter essa fala aí. É isso aí. Mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Um outro trecho que vocês queiram colocar? O versículo 2, não sei se vocês estão vendo, o versículo 2 para mim, ele é um versículo lindo. Eu vou ler ele de novo, para que vocês lembrem o que está aí. O que ele diz? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Ele está dizendo gentilmente o que Deus fez com ele. O que Deus fez com ele foi tirou de um poço de destruição. O que é um poço de destruição? É de um contexto que você está completamente sendo destruído. Tirou ele desse contexto, né, de um atoleiro de lama. O que é um atoleiro de lama? É um lugar que você parece que você não está
conseguindo prosseguir, não está conseguindo andar, parece que as coisas estão paradas. E me pôs sobre uma rocha, firmou-me num local seguro. Mas o texto ainda continua, e ele diz o quê? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Interessante, pessoal, que quando a gente olha para cá, né, ele não só tirou ele do lamaçal e colocou no lugar seguro, ou seja, agora você pode andar, mas ele restaurou a alegria dele de cantar. Ele me deu um novo cântico. O que é o novo cântico? São novos motivos para louvar. Ele me deu condição de cantar novamente. E novos motivos para cantar. Depois do momento do lamaçal. Ele tira do lamaçal, coloca no lugar seguro, lugar de abrigo, e ele diz que ele me deu um novo cântico. É como se, quando Davi diz no 38, 39, minha boca estava fechada, eu não podia falar para alguém que era da música, né? Porque Davi tocava harpa. Davi tocava harpa. Então, alguém que era da música, ele não estava podendo cantar. Ele não estava podendo dar um novo cantar ao Senhor. E de repente ele começa a cantar ao Senhor de novo, e com um cântico novo. Porque um novo motivo foi dado para que ele pudesse cantar. Forte isso, né? Parece quando ele fala de saiu da lama e do lugar de destruição e colocou numa rocha firme, num lugar seguro, não dá ideia de um restabelecimento emocional? Não dá ideia de que eu agora estou de pé novamente? Eu não estou mais afundando? Eu não estou mais me movendo sem conseguir sair do lugar? Ele me colocou no lugar, numa rocha firme. Na rocha a gente consegue andar. Na lama a gente fica tentando andar e parece que não consegue. Ou patina, ou tem muita dificuldade de dar um simples passo. Isso que acontece na lama. Eu quando fazia trilha de moto e entrava nas lamas, a moto, o pneu da moto entrava, ele ficava como que fosse coberto, todos os biscoitos do pneu da moto coberto pela lama. E ele perdia tração e perdia direção. Na lama a gente perde tração e perde direção. A gente fica entregue, porque a lama escorrega. Não sei se alguém aqui já pegou uma moto cross e meteu num lamaçal mesmo. Lamaçal de areia vermelha. Aquela areia que cola assim, é tipo um barro. Ele cola, ele faz uma camada. O pneu que é biscoitado, ele fica liso. Você perde tração e perde direção. Alguém se identifica? Entende que no momento de angústia a gente perde tração? Quer perder tração? É perder força motora de seguir. A gente perde direção, parece que a gente está sem saber, sendo levado, como a sensação quando você está numa moto, numa lama, de andar no lamaçal. E eu imagino que a mesma coisa com uma carroça, uns cavalos tentando puxar, na época era o que tinha, né? É de que você não vai conseguir controlar a direção. Eu quero ir para ali, mas a lama me leva para outro canto. Ela não me leva para o canto que eu quero ir. Ele me saiu disso, me colocou em cima de uma rocha. Na rocha você volta a ter tração, na rocha você volta a ter controle de direção. E mais do que isso, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém, meu povo? Eu creio que o Salmo 40 vai chegar. Sabe, o Salmo 40 vai chegar na vida da gente, num momento ou outro. Para quem está vivendo um momento mais parecido com o Salmo 38 e 39, o Salmo 40 vai chegar. Mais alguma coisa? Tô falando para o dono da cobra hoje. Fala aí, Simara. Imagina se eu não falo alguma coisa, né? Compartilha. Nossa, mas, olha, para mim, eu acho que é o versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste. Por que a gente se casa? Porque a outra pessoa está apaixonada pela gente também. Porque não dá para casar se um não gostar. Os dois têm que gostar. A mãe, quando ela tem o filho é dela. Sogra é um problema.
porque ela acha que estão tirando o filho, tirando a filha. Então, assim, o nosso amor é um amor extremamente egoísta. Ele quer recompensa. E Deus, que é assim tudo, ele não precisa da gente. A gente existir ou não existir não faz a menor diferença. Mas não, ele põe a gente na rocha, ele salva, ele se preocupa. E a gente não, o que a gente faz? A gente trai, a gente engana, a gente rouba, a gente mata, né? Mata Deus dentro da gente, a gente rouba o sonho dele. E não, ele não pede nada. Ele poderia exigir alguma coisa, mas não. Simplesmente ele faz tudo por um amor que não dá para a gente medir. Deus não tem ganho subjetivo em nos amar. E a gente não, quantos que não vão para Deus porque estão na pior? A coisa mais difícil é alguém ganhar na loteria e falar, eu vou para Deus porque ele me fez rico. Não, é sempre o contrário. Então, assim, eu acho fantástico esse amor. Eu acho uma coisa assim que não dá para descrever. É aquilo lá que Paulo fala em Coríntios 13. Porque não tem... Como que a gente vai definir um amor desse? Como que a gente vai agradecer um amor desse tamanho? E por mais coisa que a gente faça, ou ele põe a graça ou ele põe a misericórdia. Por último que vem a justiça. É sempre dando chance. É sempre chamando. É sempre enviando o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele dá chance e mais chance e mais chance para a gente. E isso é o que não me alimenta. Saber que eu caí de novo. Mas a mão de Deus está sempre lá para me levantar. E essa graça constrange, né? Essa graça nos leva a uma rendição. Parece que Davi está tendo, de fato, um encontro com essa graça, porque se ele não deu nada, né? Se ele não pagou a oferta e nem fez o holocausto, né? Se nenhum sacrifício foi feito, por que Deus o abençoou? Porque Deus é bom. Não tem mérito nele. Quando a gente faz algo e Deus entende que Deus está fazendo porque a gente fez, né? Talvez esse derramamento de Davi não fosse tão forte. Ele foi forte porque ele entende que foi graça derramada sobre a vida dele. Foi graça e bastante graça derramada sobre a vida dele. Né? Quando Simara, pegando... Tu tinha terminado, Simara? Desculpa, acabei te interrompendo. Sim. Eu queria pegar esse texto esse versículo que você pegou junto com o 7 e com o 8. Que para mim aqui vai pro fechamento desse salmo. Até o versículo 8, né? O salmo tem muito mais, esse salmo tem mais versículos. A gente vai ficar só até o versículo 8. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que ele diz: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Pessoal, o que é isso aqui? Parece que a angústia de Davi, ela tinha a ver com algum pecado dele. Tinha a ver com o pecado dele, tinha a ver com coisas que ele tinha feito errado, com decisões erradas que ele tinha tomado, com escolhas erradas que ele tinha feito, com lamaçal. Esse lamaçal aí, ele também tem muito a ver com os lamaçais que a gente constrói em cima dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas. E quando ele olha para e fala aqui no versículo 6, né? Sacrifício e oferta não pediste, o sacrifício era feito para quê? Para perdão de pecado. O holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Ou seja, o Senhor não apenas me perdoou, mas o Senhor me abençoou. Ele está totalmente impactado por isso. Ele está completamente impactado por não ter construído com as suas próprias mãos a bênção de Deus.
e ter a plena consciência de que essa bênção foi derramada pela graça. E aí o que acontece? Então, eu disse, estou aqui. O que parece que ele está fazendo diante dessa graça derramada? Ele está dizendo, eis-me aqui. Parece uma fala de Isaías, né? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Diante desse Deus que não me pediu sacrifício, nem holocausto, para o perdão do pecado, que me tirou do lamaçal e me colocou na rocha. Diante desse Deus, eu estou aqui. Mas o versículo ainda diz, então eu disse, lá no 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. O que é esse abrir os meus ouvidos? Sabe, tipo, você não me pediu holocausto, você não me pediu oferta, mas o Senhor abriu os meus ouvidos para ouvir a tua voz. E eu hoje me sinto chamado e digo, eis-me aqui, eu estou aqui. O Senhor abriu os meus ouvidos, abriu o ouvido, é Deus chegar e dizer, Davi, eu tenho isso para ti. Eu quero que você faça isso. Existe algo que eu quero que você resgate na sua vida, que não tem a ver só com a sua vida. Tem a ver com a vida de outras pessoas, tem a ver com a vida de um povo, tem a ver com a vida de um rei, de um reino. Então, e quando ele diz no versículo 6, mas abriste os meus ouvidos, é como se ele dissesse, o Senhor não me pediu holocausto, mas o Senhor me fez entender o que o Senhor tem para mim. E aí ele vai dizer, eu estou aqui, aqui estou, então eu disse, aqui estou. Isso é o quê? Uma resposta, não é? Não parece uma resposta? Vocês concordam comigo? Parece uma resposta quando Deus chega para Isaías e fala, abriu o ouvido de Isaías, fez Isaías entender o que era que o pai tinha para ele. Em seguida, o que ele diz, Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que Davi está dizendo que disse aqui? Estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Davi está se rendendo. Davi está se rendendo. Davi está chegando, está dizendo, o Senhor não me pediu o holocausto nem sacrifício. O que o Senhor me pediu foi que eu fizesse a tua vontade. O Senhor me lembrou, porque abriu os meus ouvidos e me fez lembrar quem eu sou. Eu estou aqui. Quando ele diz, no livro está escrito a meu respeito, isso é uma referência a um texto de Deuteronômio que fala sobre o rei e de como que esse rei deveria ser. Como que esse rei deveria ser. Eu fiquei até na dúvida se eu compartilhava esse texto aqui com vocês ou não, porque ele é um texto mais longo. Mas eu acho legal compartilhar, porque faz sentido. Faz sentido esse texto de Deuteronômio que diz, o meu nome está escrito no livro. Que livro? Na Torá. Davi está dizendo, a Torá fala sobre mim. O Senhor abriu o meu ouvido. O Senhor me fez escutar e lembrar a quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Que propósito que eu tenho? Entende? Aí o que é que diz lá em Deuteronômio? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para poder a gente compreender esse texto. Olha o que ele diz lá em Deuteronômio. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, em Deuteronômio. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais volte para esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei. E aí ele vai falando em Deuteronômio aqui, quem que esse rei deve ser. E quando eu li o 17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará seu coração. Também não deverá acumular muita prata ou ouro. Meu povo, vocês estão entendendo quando ele diz, o meu nome está escrito no livro? Eu escutei ele tipo, eu estou fazendo errado. Eu estou construindo a minha vida, eu estou fazendo esse reinado de uma forma errada. E diante desse Deus que me tirou do lamaçal
Eu diante dele, ele não me pediu sacrifício, nem holocausto, nem oferta, mas ele abriu os meus ouvidos e me fez lembrar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E sabe o que eu disse? Estou aqui. O meu nome está escrito no teu livro. O meu nome no livro está escrito a meu respeito. Trazendo isso pra gente. A gente passa pelo lamaçal, isso que o Alex falou, os propósitos, as coisas que a gente passa, as coisas que a gente vive. Chega uma hora que Deus pega a gente, tira da lama, coloca a gente no lugar firme, dá um novo cântico pra gente, restaura a nossa alegria, nosso motivo de cantar. Que a gente para e diz que Deus fez isso comigo, mas Ele não me pediu nem holocausto, nem sacrifício. Ele fez isso por pura graça, porque eu não mereço. Mas uma coisa Ele fez, Ele abriu os meus ouvidos. E eu agora estou entendendo que no livro está escrito a meu respeito. E se você ler do Gênesis ao Apocalipse, saiba que lá está escrito ao seu respeito. Não é só a respeito da vida, não. Se você for ler lá os evangelhos, quando Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio, esse texto está falando da gente. Assim como a gente lê lá no evangelho, em João, Jesus dizendo, eu oro não só por este, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Esse texto está falando de quê? De nós. A Bíblia fala ao nosso respeito. E às vezes a gente passa por um momento de crise muito profunda, e depois dessa crise Deus nos tira, e diante desta graça derramada sobre nós, Ele não nos pediu nada. Ele só vai abrir o nosso ouvido e fazer a gente lembrar quem a gente é, fazer a gente entender que na Bíblia diz a nosso respeito quem nós somos, qual é a nossa missão, por que estamos aqui, o que estamos vivendo, e o que nos cabe é fazer o quê? O que é que diz o versículo 8? Diz o versículo 8? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Aí vem essa entrega. Vem essa entrega espetacular, fantástica, de Davi a Deus e nossa também a Deus. A partir dessa graça que nos constrange, que nos move, Ele não nos pede nada, Ele só abre o nosso ouvido. E aí, Ele não pede nada, só a nossa vida. Ele não pede nada, só que a gente se transforme num sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto razoável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é? Levantou a mão, Carol? Pode falar, Carol. Levantei, pastor. Mais uma curiosidade mesmo, assim. Na época de Davi, na verdade, o Antigo Testamento, né, se faziam muitos sacrifícios para que fossem perdoados os pecados. E isso, de certa forma, também era uma forma de comunicação com Deus, digamos assim, né? Aí eu queria saber se, por exemplo, os reis, eles também faziam isso como forma de ir até Deus. Os sacerdotes faziam isso por todo o povo. Os sacerdotes faziam isso por todo o povo. E qualquer pessoa podia, assim, fazer sacrifícios e ofertas para expiação de pecado, para perdão de pecado. Depois vem Jesus, né? Há muitos teólogos que entendem que todo esse ritual estipulado ali no Antigo Testamento, ele já preparava a vinda de Cristo, porque ali na lei, a lei tinha uma intenção, que era de mostrar o quanto nós somos pecadores. Como diz Paulo, né? A lei vem para imputar o pecado. Mas aí para nisso, né? Porque a gente vai ficar o quê? Fazendo sacrifício de animais para perdão de pecados? Aí vem o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem Jesus, sacrifício único, suficiente, que não precisa ser repetido para perdão dos nossos pecados. Então, é de se entender isso como um ritual religioso que tinha uma intenção didática para a revelação do que haveria de vir. O povo naquele momento precisava primeiro entender o quanto eles eram pecadores para que depois o Salvador viesse e essa lei que já imputou o pecado, né, ela agora pudesse ser vir a graça de Deus e perdoar. Mas o que Davi está dizendo é que nesse tempo, em que mesmo no tempo ainda da lei, Sim. E que ele perdoava o pecado indo lá fazer um holocausto, que Deus fez isso na vida dele e não pediu sacrifício. Que Deus não pediu holocausto de oferta pelo pecado.
Não exigiste. Como... O Senhor fez foi abrir meu ouvido e me lembrar quem eu sou, que no livro está escrito a meu respeito. E diante disso, eu quero fazer a tua vontade. Pessoal, isso é muito evangelho, Carol. Sabe assim, é muito o que é o encontro com o evangelho. Que é esse reconhecimento de que Deus não exigiu o sacrifício, pelo contrário, se tornou sacrifício. Ele não se exige sacrifício, ele se tornou sacrifício. Mas ele abriu os nossos ouvidos para a voz dele, para o chamado dele, para a missão que ele tem para nós. E o que nos resta diante disso? De entregarmos a nossa vida, que foi o que Davi fez no versículo 8. Mas os reis, sim, participavam, eles eram alvo dessa de uma forma geral, e qualquer pessoa, as pessoas mais pobres ofereciam pombos, né, ofereciam coisas mais simples, mais baratas, né, outros chegavam, pessoas mais ricas ofereciam cordeiros, né, e o sacerdote é o bode expiatório, né, uma vez por ano tinha um bode expiatório, tinha todo um ritual religioso de sacrifício para perdão de pecado. O que deve estar dizendo aqui é: não foi por sacrifício de perdão de pecado, o Senhor não pediu isso. Entende, Carol? Eu achei muito impressionante Davi falando isso, porque não é a única forma, assim, é como se Deus estivesse falando, né? Você não precisa disso para ter um relacionamento comigo, né? Eu achei muito legal isso, muito legal. E justamente... Né? Numa época que se faziam muitos sacrifícios, agora o Davi escutava Deus falando com ele, sabe? É muito nova aliança isso, porque ele está dizendo: não precisa do sacrifício. Eu quero é que você escute minha voz e faça a minha vontade. Isso é muito evangelho. Isso é muito evangelho. Porque a lógica da religião e da lei é que tem o pecado, você vai lá e faz o sacrifício. E a gente vê uma revelação dessa, é uma revelação do evangelho, numa época que o evangelho nem tinha ainda sido proclamado, né? Nem tinha ainda sido vivido. Mas o Deus não é o mesmo, então já está se revelando ali, na luz do evangelho, no formato do evangelho, na vida de Davi. Pode falar, Simara. Esse abristes o meu ouvido, sabe como que eu entendo? Eu entendo assim, porque a dor, ela é sufocante. A gente grita, a gente chora. E esse abristes o meu ouvido, a impressão que eu tenho é que Deus vem falar baixinho no nosso ouvido. Sabe aquela coisa de amor? A minha netinha faz muito isso. Ela vem no meu ouvido e ela fala assim: vó, eu te amo. Eu acho que é isso. Deus vem e ele fala no ouvido de Davi. Davi, você errou. Você matou um amigo para pegar a mulher dele para você. Você tinha um filho que era para ser o primogênito. Não, você escolheu o outro. E Deus vai falando assim: mas eu te amo. Não importa o que você foi quem eu escolhi, né? Lembrou do que estava escrito no livro, né? Foi você que eu escolhi, faz o que eu tenho para você fazer. Deus faz uma declaração de amor, mas ele vem sussurrar no ouvido. Porque não diz, né, que Deus não trabalha na ansiedade do homem. Porque quando a gente tem dor, o que a gente faz? A gente quer remédio. Remédio remedeia, remédio não cura. Você toma um omeprazol para sarar o estômago, você ferra o seu intestino. Você toma analgésico, você ferra seu fígado. Mas a gente quer, porque a dor é tanta que a gente quer alguma coisa para já. E Deus não, Deus ele traz a cura. Não tem efeito colateral o que ele faz. Então, assim, ele vem sussurrar no ouvido. Nossa, isso para mim é aquilo que Davi faz depois, ele se entrega. É o que Davi faz. Porque existe um então no começo do versículo 7. Você, sacrifício e oferta não pediste, ó, vocês verem aí. Sacrifício e oferta não pediste, holocaustos, mas abriste meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não exigiste. Então, esse então é o quê? Diante disso, diante do que o Senhor falou, porque o Senhor abriu os meus ouvidos, eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Lembrei de quem eu sou. Como a gente precisa, às vezes, pessoal, ser lembrado por Deus. Quem a gente é. A gente é filho, a gente é especial, a gente tem uma missão, que existem coisas que a gente está
compactuando e fazendo que não são corretas, que não é o que Deus tem pra gente. Então ele diz, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Fantástico esse salmo. Fantástico. Tudo a ver com a vida da gente, com esse momento que a gente está vivendo. Né? E que a gente possa chegar uma hora de poder falar esse Salmo 40 com a nossa boca cheia, sendo um testemunho pessoal. Amém, meu povo? Amém. Gilmar, tu tinha aberto o microfone. Tu ia falar alguma coisa, Gilmar? Não, a citação que eu ia fazer, você acabou fazendo, foi sobre apresentar os corpos vivos como sacrifício, apresentar os corpos como sacrifício vivo. Foi o que me arremeteu foi isso aí. Quando ele fala nos ouvidos, ele está dizendo assim, ó, eu te dou a receita para dar certo, é assim. Só faça o que eu te peço, só siga o que eu te mando, né? Então a receita está dada. Para o bolo ficar pronto e perfeito, você tem que seguir. Então é o manual, na verdade, né? É dessa forma que funciona, né? Sacrifique-se a mim, você mesmo. Eu preciso do seu coração, eu preciso do seu ser. Seja como eu quero que você seja e as coisas vão acontecer da maneira que eu tenho para você, né? Para se manter no propósito, para se manter no centro do propósito de Deus, tem que ser da maneira dele. Não existe meio termo, não existe adaptação de receita, né? O que a gente vê muito hoje é pessoas e até mesmo igrejas se adaptando a algumas coisas que existem no mundo para ou trazer mais pessoas ou simplesmente agradar um certo público para que elas não saiam dali, quando na verdade deveria ser ao contrário, abandonar a prática antiga e trazer o que Deus quer para que a vontade dele seja feita e respeitada, né? Eu acho que esse apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo é o que martela esse versículo aí, essa parte de abrir os ouvidos. Sim. Ele relembra, né? Ele diz assim, ó, é assim. Olha o que eu fiz com você. Você tem que ser assim, como era antes. Você não precisa mudar. Você não precisa Parece que se Deus fez adaptar. ele lembrar de Deuteronômio 17, né? Que o rei foi escolhido por Deus, e que ele não deveria ter muitas mulheres, senão ele ia perder o coração dele. É muito forte isso, pessoal. Entendeu? Aí um certo poder traz, tem um que eu não me lembro quem é, um rei, se eu não me engano, que é o Uzias, que queria entrar no Santo dos Santos para fazer meu nome dele, Jesus, esqueci. Queria entrar no Santo dos Santos, no lugar do sacerdote, para poder fazer o sacrifício, alguma coisa lá, não estou lembrado o que era. Sim. E aí nasce uma lepra nele, né? Ou seja, a função dele não era aquela. Ele foi escolhido para uma coisa, né? E aí ele queria ultrapassar, ele queria se adaptar, queria ser além. Então, quando Davi tentou se adaptar, Deus falou no ouvido dele e ele reconheceu que ele tinha que voltar a ser quem ele era para poder agradar a Deus e estar no centro da vontade dele. E a gente lembrar o que sobre nós, a nosso respeito, está escrito no livro. Isso. Porque tem muito sobre nós escrito no livro. Verdade. E a gente precisa lembrar disso. Diante dessa graça derramada, o que nos resta é dizer, então eu disse, aqui estou. Aqui estou. Diante disso tudo. Amém, meu povo? Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Esse de Davi eu cheguei a ler hoje, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Cheguei a ler esse versículo hoje. Michel está dizendo aqui, pastor, hoje eu nem consigo comentar nada, estou apenas interagindo a palavra, integrando a palavra de hoje. É muito forte, reflete exatamente o momento de vida. É isso, todos nós passamos por isso. É muito, muito bom, meu povo. Eu queria ler de novo, vamos encerrar lendo ele, que eu acho que vai ser uma outra leitura agora, depois da gente comentar, da gente falar, da gente encerrar com uma nova leitura aqui. Eu vou ler novamente, vou colocar aqui, vou projetar, deixar a minha tela marcada e vou ler aqui, colocar para a gente ler esse salmo agora. Vou ler, tá certo?
Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás, desculpa, pessoal, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são numerosos por demais. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Amém, meu povo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus nisso tudo. Amém? Amém. E teve aquela parte, né, das maravilhas, né? A gente pulou aquele versículo. Diz: das maravilhas que o Senhor fizeste são muitas. São tantas que eu não consigo nem contar. Se você for ler o Salmo, de continuação do Salmo, ele vai depois falar dessa coisa de proclamar. Ele assume compromisso de proclamação. Ele assume compromisso de proclamar, de falar das coisas que Deus fez na vida dele. E ele diz: muitos virão, né, e vão ver essas coisas e vão confiar em ti. Que seja assim na vida de cada um de nós. Deus seja tremendamente louvado por tudo isso. Amém, meu povo.